noite a todos, agradecer ao pessoal que nos acompanha. A ideia, sinto-me lisonjeado de ter sido convidado para estar participando desse bate-papo, né? Aqui não é a ideia de dar curso, de dar treinamento para ninguém, mas a gente bater um papo, discutir um pouquinho, trazer um pouquinho para o pessoal que muitas vezes não tem tanta experiência em campo. A gente vai fazer um bate-bola sobre alguns instrumentos de medição, alguns erros comuns, algumas discussões que acontecem no dia a dia mesmo dos inspetores, né? A gente tem a ideia de trazer esses problemas do dia a dia para a gente poder discutir, somar, ouvir também a participação do pessoal que está de casa acompanhando a gente aí. É importante que vocês participem também para a gente poder fazer com que essa hora passe de uma maneira produtiva para todo mundo, né? Que a gente possa trocar bastante ideia sobre esses temas. Como o Lucas disse, eu já sou inspetor há um bom tempo, tá? Eu me qualifiquei, a primeira qualificação minha foi em 2004, então esse ano eu completo 22 anos de qualificação, tá? Já há 18 eu trabalho em carreira solo, tá? Pela Inspetec, que é uma empresa de inspeção, a gente dá treinamento, consultoria, tudo isso, mas hoje a ideia é bater um papo sobre inspeção propriamente dito, tá? Então a gente vai estar seguindo aí com vocês. Beleza, Elias, obrigado aí mais uma vez por ter vindo. Hoje eu vou dividir essa nossa conversa aqui em alguns módulos, tá? Porque hoje eu queria abordar um pouquinho sobre o quê? Qual que é a ideia da nossa live hoje aqui? Eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de inspeções. Então vou falar um pouquinho sobre testes ambientais, vou falar um pouquinho sobre testes de superfície, vou falar um pouquinho sobre medições de espessura e assim, o que o aparelho vai te ajudar e o que pode acontecer em cenários que podem acontecer que, cara, por mais que você esteja o melhor aparelho possível, se você não tiver um entendimento, digamos assim, de alguns macetes ou de algumas situações, ela pode te acabar, digamos assim, pode te pregar uma peça aí, tá? A gente costuma dizer, uma máxima que se usa muito comum, que não adianta ter uma máquina potente, uma máquina cheia de tecnologia, se eu não souber usufruir de toda a tecnologia, se eu não souber pilotar essa máquina. Então a gente vai trocar uma ideia sobre exatamente alguns macetes, alguns erros comuns no manuseio desses instrumentos que a gente pode corrigir para não ter esse tipo de problema e conflito, né, que é o principal, que é no final desses problemas, né? Na live tem inclusive justamente, na propaganda tem dois aparelhos com dois resultados diferentes. Por que isso ocorre? Isso não é só em espessura, acontece em vários outros testes. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí hoje, sobre essas imprecisões dos testes. Bacana. Ó, como você já trouxe, eu vou já pegando um dos aparelhos aqui que eu trouxe para a gente ver. Esse aqui é um termigrômetro. Eu acho que todos aí já conhecem. Talvez a tela está invertida para vocês, tá? Mas assim, ele está marcando 32.1 e 27.8 ali. Ele tem uma sonda externa e uma sonda interna. Esse aparelho aqui, eu creio que você já viu isso muito em campo. Tá? O que ele vai, digamos assim, como que funciona essa medição dele aqui? Basicamente, essa sonda externa, ela vai ser uma sonda que ela vai ser transmissora. Então, onde ela tiver o contato com o ambiente ali, ela vai transmitir para o aparelho. E dentro desse aparelho também tem outro tipo de sonda, tá? Que vai medir tanto a umidade quanto a temperatura. A medição da umidade, para explicar em termos rápidos e fáceis de entender, vamos imaginar, cara, você medir a umidade, como que o aparelho ele vê essa umidade? Vamos imaginar que um aparelho tem uma esponja, um algodão, em duas placas assim. Conforme o ambiente consegue inchar essa esponja de umidade, a gente tem uma certa umidade. Conforme esse aparelho consegue diminuir esse volume de água concentrado naquele algodão ou nessa esponja, ele lê diferente. Então isso aqui, esse aparelho é muito comum, utilizado digamos assim, cabines de pintura, o pessoal usa também em área. Você já teve alguma experiência com esse tipo de aparelho aqui? Esse aparelho, claro que existem outras marcas, tá? São aparelhos de medição, são os termigrômetros, geralmente tem um valor até baixo agregado a esses instrumentos. O que é o grande macete dele que acontece muito? O pessoal costuma deixar esse termigrômetro dentro de uma sala, de um laboratório de calibração, dentro do escritório, na sala com ar-condicionado. E quando ele tira da sala e leva para o campo, seja para uma cabine de pintura, para uma cabine de jato, ou mesmo exposto no campo, todo o aparelho, sem exceção digital, precisa de um tempo de estabilização. Pouca gente segue esse tempo. Ele não é instantâneo. Então aqui, o Lucas provocou uma brincadeira, nós pusemos ele no ambiente aquecido
Nós estamos no ar-condicionado, nós não estamos suando. Se tivesse essa temperatura aqui, nós já estaremos todos os dois molhados de suor. E não está acontecendo isso. Por quê? Ele ainda está estabilizando. Esse aqui é um aparelho, esse não está com o manual na mão. Todo um instrumento precisa de um tempo para estabilização. Isso é que muitas vezes dá divergência de medidas. Por exemplo, eu tenho um aparelho que está direto no campo. Vamos dar um exemplo muito clássico. Eu tenho um aparelho dentro da sala dos inspetores, que tem ar-condicionado, e eu tenho um outro aparelho dentro da cabine de pintura. Quando o inspetor tira aquele aparelho, muitas vezes da mesma marca, ambos calibrados, bonitinho, e coloca do lado daquele outro que está na cabine de pintura, dá divergência de valores. Qual dos dois está errado? Muitas vezes eu só não estou esperando o tempo de estabilização necessário para os instrumentos. Então isso é importante, sempre tem que ler no manual, cada aparelho tem o seu tempo de estabilização. Esse tempo você não pode fazer a leitura antes desse tempo, senão fatalmente ele vai te dar uma leitura errada. É isso aí. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ali eu fiz essa brincadeira, basicamente o que eu fiz, rapaziada, eu coloquei todos eles na estufa a 40 graus. Esse aparelho, por exemplo, aqui, vocês podem ver que ele já está marcando 26. Eu sei que está virado aí, mas está marcando 26,7 graus, tá? Ele vai começando, ele tem esse tempo de estabilização também, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Quanto mais a sonda ela tem área de contato com o ambiente, isso é bom, isso é ruim também. Tá? Por que isso é bom e isso é ruim? Isso é bom porque, para estabilização, se eu tenho uma circulação de ar mais repentina aqui, de fácil acesso, melhor. Se a sonda às vezes está dentro do aparelho, como por exemplo, tem um aparelho muito interessante que é 4 em 1, 3 em 1. Ele mede a temperatura da superfície, ele mede a umidade relativa do ar e dá o ponto de orvalho. Porém, está tudo dentro dele. Quando está tudo dentro, a área de contato, a área de circulação daquele ar que está lá também vai ser mais limitada. Ou seja, ele vai ter um tempo de estabilização maior. Tá? Outro perigo que eu posso citar é o seguinte, muitas vezes eu vejo que, principalmente nesse cara aqui, colocar algo para ele não sujar, algo por cima e colocar numa cabine de pintura. Cara, se ele tem uma sonda dentro dele com um plástico ou coisa do tipo, o que eu estou fazendo? Eu estou só conservando o que está lá dentro, de temperatura, de umidade. Eu estou, digamos assim, me enganando. E outro caso é muitas vezes o cara deixar encher de tinta também no sensor. Esses aparelhos a gente tem que tomar cuidado porque assim eu tenho que monitorar o ambiente, tá? Existe uma afirmação que a gente tem que tomar cuidado com ela. Eu estou controlando as condições ambientais. Não, eu só controlo quando eu coloco um aquecedor, quando eu coloco um desumidificador do ambiente, aí eu estou controlando as condições. No contrário, eu estou monitorando. Muito bem, partindo disso, esses aparelhos, eles são sensíveis à poluição do ambiente. Poluição do ambiente é poeira da tinta, poeira do jateamento abrasivo, se colocar um plástico, vamos colocar um plástico nele para ele durar mais tempo dentro da cabine. Como você falou, você está sufocando, ele não está fazendo a leitura do ambiente, ele está fazendo a leitura do microambiente de dentro daquele saquinho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa muito comum que acontece, a gente estava falando um pouquinho antes de começar, especialmente isso acontece em áreas muito grandes. Vamos dar um exemplo. Esse aqui é um copo, tá? Vamos imaginar que ele é um tanque. E o que acontece? O sol incide no nascer do sol, do dia. De um lado, no pôr do sol, ele incide de outro. A variação de temperatura de superfície oscila muito durante o dia. E muitas vezes a BV, a boca de visita, está do lado oposto ao nascer do sol. Então, onde começa a aquecer primeiro? Onde o sol nasceu. O inspetor ou quem for monitorar tem que fazer exatamente a medida, interno ou externo desse tanque, aonde vai ser feito o jateamento, onde vai ser feita a aplicação de 1, 2, 3 demãos de revestimento. Porque se eu fizer do lado contrário, essa medida também é incorreta. Já me aconteceu passar um caso bem interessante, de que a temperatura da superfície medida na BV do tanque, ela estava em torno de uns 40, 45 graus. Ótimo, é um ambiente quente, tá? É um lugar, a gente estava no Tocantins fazendo essa obra. E ao aplicar a tinta no teto do tanque, internamente, essa tinta ficou toda respingada, como se tivesse aquelas estalactites. A tinta simplesmente escorreu mesmo, de pingar. Aí não se atentou nesse tempo e chamaram a gente para dar uma olhada. Falaram, mas vocês têm que medir a temperatura do teto, que é o que está aplicando. A temperatura do teto passava de 60 graus.
Quer dizer, a tinta ela vai derreter literalmente. Então esses cuidados a gente tem que ter, porque senão as medições que cada parte toma no ambiente, ela é diferente, aí nunca vai bater, aí começa o conflito. Ah, mas eu estou medindo aqui, eu tenho condições de pôr um orvalho, mas é aonde eu vou fazer a aplicação? Né? Tem muito inspetor que, eu costumo dizer que é inspetor malandro, que ele gosta de ficar dentro da sala com ar-condicionado, ele pega um corpo de prova que tem lá dentro, ele mede a temperatura daquele corpo de prova, mede as condições do termômetro dentro do ambiente controlado e fala, ok, estamos liberados, pode iniciar a aplicação, pode iniciar o preparo da superfície. Não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos fazer no campo, exatamente aquilo que nós vamos tratar de superfície, exatamente aquilo que nós vamos aplicar de material. É naquela superfície, naquele ambiente que eu tenho que fazer as medições de controle ambiental. Show de bola. Agora, saindo um pouquinho do tema testes ambientais, vamos falar um pouquinho sobre perfil de superfície. Mas antes, deixa eu falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, as participações eu vou deixar para o final. Então, faz favor, por favor, anota do lado aí. Vamos compartilhar também uns cases com a gente, tá? Mas eu vou deixar as perguntas para vocês participarem no final. Mas vamos lá, vamos entrar no papo de perfil de superfície. Perfil de superfície, testes de superfície para ver rugosidade. Então a gente tem alguns tipos de equipamentos. Temos medidor de agulha, que é o mais comum, uma fita Testex, um rugosímetro, digamos assim, analógico, digital. Quando usar cada caso, na sua visão? Isso é uma coisa que gera um pouco de discussão também. Porque assim, primeiramente a especificação deve dizer para você por qual metodologia você tem que fazer a medição. Existe ainda muitos erros de especificação. Elas falam, por exemplo, você vai medir uma tubulação de 4 polegadas com um rugosímetro de agulha, ele não vai ter precisão, você não tem, é incompatível a metodologia. Você vai medir, por exemplo, com um rugosímetro, uma superfície de aço fundido, ele é incompatível com essa tecnologia. Ele vai te dar valores, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ele não é compatível com essa superfície cilíndrica. Ele não tem oscilação média, ele não tem firmeza. Não. Como que vai ter precisão esse método? Então, ele não serve para esse tipo de situação. Quando eu estou medindo equipamentos que eu tenho área suficiente, se a especificação permitir, eu tenho área suficiente, plana o suficiente, eu posso fazer metodologia de medição por esse método, sem problema nenhum. E ele vai me dar precisão. Tá? Existe um erro comum, primeiro, desses equipamentos, das pessoas não zerarem adequadamente. Isso é muito importante, sempre tem que ser na placa de vidro. Essa ponta ela é uma agulha muito fina, porque ela tem que penetrar justamente nos vales. Ela apoia a base nos picos, ela penetra nos vales para poder medir a rugosidade total, a distância máxima que eu vou ter. Essa é a metodologia de medição por agulha. Então, quando eu pego uma superfície irregular, ela não vai poder ser medida por essa metodologia. Uma outra metodologia que pode ser realizada é a Testex nesse caso. Porque o Testex, a fita, ela vai acompanhar exatamente essa geometria e você vai ter uma medição precisa. Posso usar os dois na mesma obra? Existem obras que se exigem os dois. Se exige um controle com a fita réplica, tá? Qual que é a grande vantagem da fita réplica? Ela gera um registro físico da medida. Por outro lado, hoje, com a tecnologia que todo mundo tem um celular no bolso, você pode fazer a medição com o rugosímetro, tirar uma foto, 2, 3, 4, 5, quantos quiser, e gerar um relatório. Então, isso depende muito de cada contrato, que é pedido em cada um. Mas é isso, eu também, eu gosto muito, eu até guardo algumas fitinhas, porque é legal, porque isso é um registro histórico. Pô, vamos ver, vamos revisitar aquele projeto? Tá aqui a fita, põe no aparelho, vamos revisitar. Falando também de medidor de agulha, eu gosto muito para você, digamos assim, ter um parâmetro do seu jato. Porque muitas vezes, você faz, digamos assim, obras por muito tempo no mesmo lugar. Em algum momento você fala, não, minha granalha dá 70 microns, dá 80 microns. Muitas vezes você conseguindo medir aquilo lá constantemente, o medidor de agulha te dá esse controle melhor. O medidor de agulha, ele consegue pegar pequenos detalhes que muitas vezes o Testex passa por cima. Você não consegue, por exemplo, o Testex, ele trabalha com uma rugosidade média de amplitude. O rugosímetro de agulha, ele vai nos picos máximos. Tá? Existem ainda mais duas metodologias, que é a agulha deslizante, que além dele medir o perfil máximo, ele traz um perfil com densidade de rugosidade. Você pode ter algum projeto que precisa usar esse. Você tem ainda um outro, que são os comparadores visuais de rugosidade.
Tá? Erros comuns dos comparadores, selecionar o comparador errado. Eu estou usando um abrasivo esférico e peço o padrão do angular, o grid. Ele não é compatível. Né? Então, assim, não existe certo e existe errado. Existe aquilo que está especificado e adequado para o projeto. Você falou uma coisa legal. O Testex, ele gera um registro importante. Isso é muito legal, porque muitas vezes se perde algum tipo de registro, de foto, e você tem um registro físico marcado. Hoje, com a digitalização, não está mais se usando colocar as fitas coladas mesmo no relatório. Mas existem clientes que querem como evidência, tem projetos que falam assim, é necessário que você fixe essa fita no relatório. Por quê? Porque ele quer ter uma evidência, uma prova cabal de que foi feito aquele teste. Então, não existe melhor, existe adequações. A gente está vendo aqui o perfil redondo, isso acontece com superfícies irregulares fundidas, dentre outras imperfeições do aço. Deixa eu contar um caso aí de falha, na verdade, minha. Uma época eu estava medindo com um Testex, eu peguei um projeto de reforma de uma peça em aço inox, tivemos que usar um abrasivo e acabou penetrando muito o abrasivo no aço inox. Que ele impregnou muito. Então, pedi para bater um jato de ar lá, tudo mais, fui medindo o Testex 90, 110. Eu falei, nossa, tá muito fora, não tá dando certo isso aqui, tem alguma coisa que eu bobeei, perdi a peça, matei o jato, e no fim eu tava medindo o abrasivo. O abrasivo impregnou ali o abrasivo impregnado e saindo na fita. Isso acontece. Isso acontece. A gente tem que ficar atento, especialmente com os materiais, com os abrasivos que tem uma dureza muito grande, especialmente o óxido de alumínio, ele tem uma tendência a impregnar na superfície. E se eu não limpar adequadamente, fazer a retirada da amostra com o Testex, quando eu vou sacar o Testex, o abrasivo está impregnado. Quando você vai pôr no aparelho, ele vai medir junto. Mais uma vez aquilo que a gente falou, eu posso ter uma máquina na mão. Se eu não souber pilotar, eu posso ter o valor errado. E é assim, interessante, você teve essa percepção, mas como é possível? Eu estou fazendo um abrasivo fino, o inox é um material duro, como que está dando toda essa rugosidade? Então, esse sentimento de você perceber também precisa de experiência, isso não tem como. Às vezes isso pode passar com um profissional que não tem tanta experiência e ele vai medir aquele valor, vai mandar embora porque ele não entende que aquilo está errado. Ele não tem essa noção. Isso, infelizmente, não tem aparelho que vai ensinar. Isso é experiência. E é o que eu falei pra você, querendo ou não, muitas vezes a gente faz o quê? Cara, tô tendo esse resultado, não tô tendo confiança nesse resultado, a gente consulta um ao outro, isso é importante. Sempre o pessoal aí que acaba, digamos assim, que tem essa experiência em campo, porque, querendo ou não, muitas vezes aconteceu comigo, mas pode acontecer com alguns aí, depois de um tempo. Tá? Outra coisa que acaba dando muita divergência e de vez em quando não, quase sempre eu tenho contato comigo, é teste de sais. Esse é terrível. Tá? Esse é terrível. É motivo de muita divergência, porque muitas vezes já se declinou um trabalho por conta de um Breslin contaminado, um Breslin fora de validade, uma água deionizada que também estava fora da validade ou estava contaminada, e aquilo acaba com o teste, fica maluco e fala, bate hidrojato e não vai, não tem o que fazer para retirar aquele sal. Sim. Isso é uma coisa muito comum acontecer. O mais importante é o seguinte, todo fabricante de kit Breslin, por exemplo, aqui nós temos um da PPC que nós vamos mostrar daqui a pouco, ele tem um manual. Esse manual deve ser seguido na íntegra, porque o manual está de acordo com a ISO. Se você tiver a curiosidade, pegue a ISO lá, tem uma série de cálculos que a gente não faz a cada teste. Ali você vai trabalhar com a constante de condutividade dos sais, você vai trabalhar com o volume de extração da solução extratora, você vai trabalhar com a área de contato do líquido extrator, no caso a água deionizada, com a superfície. Então tem uma série de valores que vão entrar nessa conta. Os kits são vendidos, cada um já com a sua conta de maneira resumida. Então eu não posso usar um kit da TQC e usar a conta que eu usava no kit de outro fabricante. Isso é um erro muito comum. Outra coisa muito comum, todo kit ele tem uma solução de calibração, né? Aqui nós temos um exemplo, tá? Esse aqui tem um kit de calibração, essa solução é 84. de calibração.
Essa solução serve para esse aparelho do kit. Tá? Se eu trocar o aparelho, posso usar a mesma solução, desde que o aparelho tenha a mesma configuração. Isso muitos profissionais deixam passar. Ah, mas eu usava num outro aparelho de uma outra marca e funcionava igual ou não funcionava igual. Cada marca tem o seu kit, por isso que a gente tem que seguir sempre o manual do instrumento, porque ali o fabricante já fez toda aquela conta cabeluda que está na ISO para a gente, já pôs ela de maneira resumida e você, vamos dar um exemplo, você vai pegar 2 ml e meio, vai injetar tantas vezes, vai fazer a retirada, fazer a leitura, o inicial menos o final já vai te dar o resultado. Então, sempre seguir o manual do fabricante é a melhor opção. Se tiver dúvidas, aí sim tem que consultar a norma para entender todo o memorial de cálculo, como que ele chega nisso. Isso é uma coisa muito importante, que passa batido às vezes. Mas sabe o que dá certo em todos os aparelhos? Esse cara aqui. Para quem não conhece, ele é a diferença dele para um PET adesivo é que ele é magnético. Então dentro dele tem o mesmo PET que está ali, tá? Esse PETzinho aqui. Mas ele é, digamos assim, ele é de um material que você pode lavar. Tá? Ele se contamina também, tá? Se você, digamos assim, dependendo do uso aí, vai depender a vida útil dele também, tá? Mas ele é muito interessante porque você consegue reutilizar várias e várias vezes e ele conecta na superfície, você deixa, digamos assim, a agulha ali, você consegue reutilizar várias vezes e ele é muito versátil, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade, muita gente tem dificuldade com esse cara aqui, porque fura, tirar o ar. Esse cara aqui, ele consegue você retirar o ar, digamos assim, de forma automática, tá? E o abastecimento dele também é bem versátil. O único, porém, é que é o seguinte, ele é magnético. Peguei uma situação de aço inox, que não tem nada não é magnético, de magnético. Ele não é fixado. Alumínio, por exemplo. Peguei um alumínio. Latão. Estou acompanhando um projeto que tem protetores de acoplamento de latão. Esse não vai servir. Tubulação menor que acho que 6 polegadas, ele já não vai rolar. Ele não conforma, por mais que ele seja flexível, tá? Ele não vai conformar. Então, a discussão ainda fica no final. Ele é ótimo, é muito legal, mas não é para tudo. Não vai ser a solução para todas as ocasiões, para tudo. Lucas, você sabe que eu uso uma máxima que é assim, não existe solução para tudo, não existe equipamento para tudo. Cada um vai ter a sua particularidade, a sua finalidade e vai servir melhor para a tua aplicação. Eu particularmente adoro esse tipo de PET magnético, porque ele te dá muita praticidade, ele tem uma outra vantagem. Eu acabei de fazer o teste, eu tiro ele da superfície, sequei aqui, eu posso seguir com o processo. Eu não tem, geralmente o PET ele solta aquela cola, que dá um trabalho. Aí você fala assim, mas manda para o jato para jatear. Quem já jateou para remover a cola desse adesivo da superfície sabe o tanto que é difícil sair. Ele é terrível, então ele tem uma grande vantagem. Muito rápido você fazer o teste. Eu já sou testemunha, eu uso esses adesivos aqui há muito tempo. Tem a sua validade, como você falou, ele tem a vantagem de você conformar em qualquer tipo de superfície. Você pega tubo de 2 polegadas, você conforma ele, você faz o que é preciso com ele, em superfícies não magnéticas, você usa tudo. Só que ele tem uma desvantagem, ele tem essa questão do vazamento do líquido, que quase sempre vaza. Tem esse problema do resíduo, tá? Por mais que o adesivo seja novo, ele tem o resíduo, e ele tem um outro problema que pouca gente se atenta. Isso aqui, quando exposto ao sol, ou muito antigo, mesmo dentro da validade, especialmente se ele pegar calor, ele começa a interferir no resultado do teste. Eu já passei por isso também. Tem um estudo sobre isso, não tem? Sim, tem o Naciuk, que fez Felipe Naciuk tem um estudo muito legal sobre isso, ele já até apresentou. Na época, acho que até a gente fez alguns testes com ele, e se passou isso comigo na prática. A gente estava fazendo uma obra de tubulação, não vamos dar mais detalhes, mas era uma obra de tubulação e uma pintura interna de tubulação para gás, e simplesmente tinha lá que eu não podia ter uma salinidade maior que 2 microgramas por centímetro quadrado. E eu pegava o adesivo, testava, passava, vamos lavar de novo, água doce, de novo. Chegamos a lavar com água deionizada para fazer um teste num pedaço. Colocamos esse adesivo e ele estava com, meu Deus, mas tem coisa que não está certo aqui. E aí, inclusive eu liguei para o Felipe e falei assim, Felipe, dá uma ajuda para mim, o que você pode fazer? Faz um teste cego. O que é um teste cego? Eu peguei um vidro de jato que tem nas empresas de jateamento,
Peguei um vidro de jato, lavei com aquilo com água deionizada, ou seja, ali não vai ter salinidade, certo? Coloquei um adesivo desse e deixei a água deionizada em contato. Ele aumentou absurdamente, ou seja, o meu adesivo estava dando uma falsa reprova. Eu peguei um adesivo novo, coloquei, acabou o problema. Isso é uma coisa comum, que pode acontecer comigo e pode acontecer no dia a dia, a gente pode ver isso comumente. Essa é a grande vantagem desse carinha aqui. Porque você consegue, com a própria água deionizada, você lava ele por dentro, descontamina e vai dando sequência. Tá? Então, atenção quem usa adesivo, cuidado para armazenar isso aqui em ambiente muito quente, tá? Muito aquecido e exposto ao sol especialmente, tá? Ele tende a dar falsos negativos em salinidade, tem que ficar atento. Bom, teste de sais daria pra gente passar pelo menos umas 2 horinhas falando aqui. Eu vou falar agora um pouquinho sobre medição de espessura, tá? Vamos partir para medição de espessura. Bom, medição de espessura, quando a gente fala em controle de medição de espessura, a primeira coisa vem o famoso pente, Fargata adora que fala pente, mas vem o medidor de espessura úmido, tá? E aí o medidor de espessura úmido, deixa eu mostrar para vocês, porque assim, ó, a gente conhece o padrão de mercado. Bom, aço inox, ele tem um detalhezinho bem legal, que eu vou botar bem perto aqui, que ele tem um ponto, ver se eu consigo focalizar aqui. Não sou muito bom de focar, mas ó, nesse canto aqui, dá para vocês verem que tem 2 milímetros ali, tem 2 milímetros. Vamos ver se eles conseguem melhor que eu. Não sei se ficar muito claro, é nesse canto aqui, ó, esse abaulado aqui. Isso. Você sabe para que usa esse abaulado aí? Esse aqui é o conhecido raiômetro. Se vocês tiverem bastante contato com o pessoal que trabalha com caldeiraria, sabe que isso aqui é um raiômetro. Só serve para eu medir o raio de um cano. Então hoje já tem algumas normas, a maioria dos projetos que a gente vai trabalhar offshore, quando você trabalha aqui com esquemas de pintura para alto desempenho, se você não fizer a quebra dos cantos de todos os itens, fatalmente ele não vai dar a resistência que você espera, porque existe uma cultura de que eu vou usar a melhor tinta, eu vou ter o melhor resultado. Isso não é verdade. A tinta, a escolha do melhor produto é uma parte, né? Os cuidados com o preparo da superfície é uma outra parte, o treinamento das equipes é uma outra parte, a aplicação dos revestimentos é uma outra parte, o monitoramento é uma outra parte, o controle de qualidade é uma outra parte. Todos somados vão dar o resultado. Então, esse gabarito do raiômetro que tem aqui no pente, ele facilita no campo, né, no dia a dia, para a gente ver se esses cantos estão quebrados adequadamente, para provar o P3 com 2 milímetros de raio. Isso aqui é uma baita ferramenta. Muito útil, muito útil. Mas é muito legal para explicar, porque muitas vezes também não entende. Aí eu queria mostrar para vocês outros 2 tipos de medidor de espessura úmida, que é o seguinte. Esse aqui a gente fez há um tempo atrás. Isso aqui foi pensado para novas aplicações, tá? Hoje, quando se aplica um poliuretano elastomérico, um epóxi flexível, o pessoal começou a medir. Eu ia sempre em aplicações, isso aí o pessoal cortava uma espátula e tal, para medir. Eu falei, não é possível. Ou não, ou o pente ia até 3 milímetros, falava, passou de 3, beleza. Mas não tem aplicação de 5? Não tem, mas deve estar mais ou menos 5. Pô, não existe nada que possa medir. Então, acabamos desenvolvendo pentes para esses tipos de medição. E aí, eu desenvolvi e tal, e aí começou a ter uma demanda também dos fireproofing, principalmente os de hidrocarboneto, que passam de camadas de 12, 16. E também não fazer esse controle. E aí eu falei, pô, esse aqui dá certo e tudo mais. E o Milton, o técnico da Axis, falou, Lucas, não dá certo não. Eu falei, não, Milton, pô, desenvolvi, dá certo. Eu falei, cara, não. Quando eu coloco o revestimento, o fireproofing, não é a mesma coisa que o revestimento normal. Quando você coloca, cara, as fibras, elas puxam, ela te dá uma falsa impressão que você está medindo. Você precisa ter uma superfície total melada, digamos assim, para estar aquela espessura, senão você tem uma falsa leitura. E mais uma que eu vou aprendendo. Isso é sempre. Que parece que a gente sabe, mas assim, a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho. Mas olha que legal, eu vendo essas 3 ferramentas aqui, ó, são 3 ferramentas distintas, certo? Percebe que nenhuma substitui a outra? Não. Isso é o mais legal. Cada ferramenta, a gente está falando de instrumentos aqui, de metodologias de medição, cada ferramenta tem a sua finalidade, não existe uma coisa que serve para tudo. Cada ferramenta tem que ser adequada ao seu trabalho. Eu vou fazer uma adaptação porque eu não tenho tempo de esperar chegar uma ferramenta adequada.
A gente sabe que o campo às vezes cobra esse prazo, né? Você não tem tempo de esperar chegar uma ferramenta adequada. Mas o importante é saber que tem para cada situação uma ferramenta adequada. Falando nisso, eu vou fazer um desafio agora. Eu vou pegar um medidor, o Elias vai pegar, o outro vai ser eu. Então eu vou com um medidor aqui, eu vou falar para o Elias pegar o outro, a gente vai fazer um teste aqui. Vamos ver quem que consegue pegar a medida desse copo aqui, tá? Então é um copo da AWS. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou fazer uma medida, vou mostrar para vocês, não vou mostrar para o Elias e vou fazer, ele vai fazer uma medida também, tá? Então eu vou pegar o copo aqui, só segura para mim, por favor, esse copo. Eu vou fazer a medida lá e vou mostrar, pessoal. Então, medir, dá uma olhada aí. Eu sei que está ao contrário, mas dá um esforcinho. Agora eu vou fazer a mesma gentileza para Elias. Vai tentar medir lá para mim. Tá bom. Vamos lá. Olhando de longe aí, vocês acham que esse copo está com espessura de 1,5 mm? 1.900? Vocês puderem, compartilha aí no chat, dá uma movimentada no chat aí. Fala para mim se vocês acham que esse copo ele tem uma espessura de 1.5 de tinta. Não tem, né? O Evandro já mandou. Não tem, cara. Tô olhando daqui, não tem isso aí não. Ó, agora eu vou fazer de novo a mesma medida. Elias vai fazer a gentileza de segurar de novo para mim e eu vou mostrar para vocês que o mesmo aparelho, hein? É o mesmo estavam aparelho. zerados, tá? Vamos lá. Olha a medida que eu cheguei. Tá mais coerente aí, Evandro? Eu acho que tá, né? 54 microns. Acho que tá bem mais coerente. Cara, o que tá acontecendo aqui? Basicamente, eu tô com um copo aqui que ele é num material não ferroso, tá? Porém, ele tem alguma interferência ferrosa aqui. São os inox magnéticos. São os aços inox magnéticos. Isso, Lucas, é muito comum de acontecer esse erro. Isso ilustra muito aquela primeira chamada desse vídeo que nós estamos fazendo. Dois valores diferentes com medidores diferentes. Muitas vezes está faltando saber operar o equipamento, né? Você quer Vamos lá. Basicamente, cara, aqui eu tô com um aparelho ferroso e não ferroso. E ali também, tá? Pô, aparelho excelente, só que ele tem uma configuração que ele pode detectar automaticamente se o material é ferroso e se o material é não ferroso. Quando o material é ferroso, cara, fique tranquilo, não vai ter interferência. Porém, quando for uma liga que tem alguma coisa ferrosa, você vai ter interferência. Por quê? Se você não selecionar para ele medir por red current, ele vai dar essas diferenças. Se deixar no automático para medir isso aí, ele não vai identificar que é não ferroso e ele vai te dar um resultado totalmente fora. E vamos, digamos assim, o pessoal aí do chat é experiente, mas pensa, o cara pegar a primeira vez, mediu, ele vai falar, cara, tá com 1,5 mm, tá reprovado ou tá aprovado e vamos embora. Essa diferença deu gritante, tá? Eu já tive algumas experiências de trabalhar com alguns tipos de aço inox, especialmente, que são magnéticos. Então, o que acontece com esse aço inox magnético? Quando você põe um aparelho que é ferroso ou não ferroso, ele tem essa busca automática, como você disse, você fazendo a leitura, ele vai ler um valor e muitas vezes não é tão gritante quanto aqui de 50 para 1500. Mas ele vai ler, por exemplo, uma espessura de 100, ele vai ler 250, 300. E quem não sabe, não tem o controle exato sobre o que está sendo feito, ele pode acreditar que aquilo é verdade. Lá na ponta, se alguém vai fazer a inspeção e vai selecionar a corrente edge ou edge current do aparelho especificamente para essa superfície, ele vai achar um valor diferente. Qual está certo? Existem normas de referência para isso. Então a medição por corrente edge, tá? Ela é diferente da medição pelo magnetismo, tá? Pelo magnetismo do substrato. Então, eles fazem medições de espessura, mas são mecanismos diferentes. Isso já gera um baita conflito. Quer ver outra superfície que dá trabalho pra caramba? Duplex, o super duplex. O pessoal que já trabalhou com isso no chat, quiser fazer os comentários, mas o duplex e o super duplex, se você não tiver um aparelho que faça medição por corrente edge, não vai conseguir medir. E uma coisa interessante que eu queria te perguntar, por que a Defelsco
não traz placa padrão junto com o instrumento. Legal. Isso é uma coisa interessante. Vou até pegar. Tem motivo. Aqui, ele tem até umas plaquinhas, ó. Tem as plaquinhas de plástico aqui, os filmes, tá? Mas dentro da caixa aqui não tem nenhuma chapinha ferrosa e não ferrosa. E muitas vezes, pô, cara, eles vão um aparelho caro desse, os caras vão economizar em chapinha. Não tem sentido. Não tem muito sentido, né? Mas vamos lá. Digamos assim, o que é a resposta? Bom, a resposta é sempre a seguinte: você tem que medir no substrato que você vai aplicar. Ou seja, se você está medindo um substrato ferroso, acabou de jatear tudo mais, você vai zerar a sua plaquinha, você vai calibrar a sua plaquinha naquele substrato. Não ferroso, você vai jatear, vai fazer naquele substrato. É isso que eles acreditam, porque aí você consegue ser muito mais fiel Você está fazendo. ao que está fazendo. Você quer ver uma coisa que dá diferença também pra caramba? Alguns instrumentos eles trazem consigo uma chapa lisa, né, de aço carbono, e trazem uma chapa lisa de alumínio, um metal padrão. E aí o profissional, seja o inspetor, seja o próprio pintor, o encarregado, enfim, quem for medir, zero aparelho não ferroso no alumínio, mas ele vai medir um aço inox, começou em precisão. Ele zera no não ferroso na placa de alumínio, que é um material polido, e ele depois vai medir um outro tipo de material, por exemplo, latão, que usei um exemplo agora, ou um super duplex que é fundido. Então você tem muita diferença, o aparelho não sabe o que ele está medindo. Não é que o aparelho é ruim, ele está mal calibrado. Você precisa conhecer, gente, mais uma vez, existem máquinas para tudo, mas o principal é quem pilota. É você entender do aparelho, saber manusear o aparelho, saber das regulagens, dos recursos do aparelho, né? E em cima disso fazer um melhor uso. Quer ver uma outra coisa importante? Se a gente for falar qual aparelho é melhor, um Defelsco ou um desse outro marca própria? Qual que é melhor? Cara, eu vou sempre dizer o seguinte: eu preciso saber o que você vai fazer, primeiro de tudo. Eu sempre vou. A Eliane, que atende vocês aí, basicamente ela sempre vem pra mim e fala: ó, ela me responde 4 perguntas. Eu falei: ó, se eu não me responder essas 4 perguntas, eu não consigo nem te ajudar. É isso. Primeira coisa, eu preciso saber do seu substrato. O que você vai fazer? É ferroso, não ferroso, é um latão? Primeiro ponto. Cara, qual que é a espessura que você vai determinar? Ah, eu sempre meço até 1500. Pô, esse aparelho é até 1500. Ah, é 13 milímetros. Você vai medir 13 milímetros? Ok. Erra muito quem às vezes quer. A Defelsco, por exemplo, tem aparelhos até 48 milímetros. Pô, super legal. Pô, se eu tiver um caso, eu já tenho aparelho. Cara, a imprecisão de um aparelho, imagina você vai medir 170 microns. Você acha que esse aparelho para 48 vai ter? Não tem a mesma precisão, não tem como. É faixa de medição. Isso é um outro erro muito comum. Você tem um medidor de espessura. Um exemplo muito clássico. Os medidores de espessura em geral eles medem até 1,5 mm, ou 1.500 micrômetros. Eles têm uma boa precisão até nesses valores. E aí você vai trabalhar com um investimento que é a especificação 1,5 mm, por exemplo, os poliuretanos, alguns poliuretas. Você está trabalhando no limite do aparelho. Qual que é a precisão que esse aparelho vai ter? Então qual que é o melhor? É o mais adequado. Exatamente. Outra situação que a gente pega muito. Vamos imaginar que eu quero medir esse interno desse tubo. Só essa ponta aqui, ou eu vou medir aqui dentro. Cara, muitas vezes a sonda, vocês viram, a sonda ela tem um tamanho próprio aqui. Ela também tem para tubulações, imagina, tem uma tubulação de 2 polegadas. Cara, a sonda não pega direito. Você vai medir tubulações de 2 polegadas? A sonda não pode ser a mesma, tem que ser menor. Então, a área de aplicação, pô, você vai trabalhar onde? Não, eu vou trabalhar içado. Cara, talvez nesse modelo seja melhor não ter como esses modelos aqui. Talvez um DFT, que é um aparelho que basicamente a sonda já está integrada para você fazer. Então, eu sempre falo isso para ela. Cara, me dá o contexto, porque sem o contexto, eu posso te indicar o melhor, o aparelho mais caro e tudo mais, mas para você... não vai te servir. E aí você vai ficar frustrado porque comprou um equipamento que não serve. Você falou de áreas de difícil acesso, por exemplo, aletas do radiador de transformador. É uma área muito restrita. Essa sonda desse tamanho não vai, mas existe sonda própria. Existe sonda 90 graus para isso. Você tem uma outra coisa que é interessante, você tem aparelhos de controle de processo e aparelhos de inspeção. Às vezes na mesma linha, uma linha de produção em geral, o pessoal que está ali com a mão na massa precisa ter um aparelho desse na mão.
E muitas vezes eles precisam ter uma sonda para facilidade do acesso, uma tubulação, uma linha de montagem de estrutura, que você tem que ter um acesso rápido, não dá para você ficar virando o aparelho. Então é melhor com sonda, sem sonda. Tudo isso é da utilização, não existe uma regra, não existe uma ferramenta para tudo, essa é a realidade. Eu gostaria que existisse, mas não existe. Deixa eu mostrar até para vocês aqui. Aqui na minha mão eu tenho um aparelho que é um também da Defelsp, mas vocês podem ver que a sonda dele é bem diferente. Olha o tamanho da sonda, só para vocês verem comparado. Ó. Dá uma olhada nessa sonda aqui. Então, eu estava até comentando com eles, essa caneta aqui, cara, para que você usa? Para como? Cara, eu vendo que o cara quer conferir galvanização em arame. Ué, é um uso muito específico, um uso muito específico. Ele precisa medir numa área muito pequena, uma variação de espessura muito pequena, que vai ser esse aparelho adequado. Precisão. Ele vai servir para a gente ir para o campo, cara, provavelmente não. Não vai ser produtivo, né? Não vai ser produtivo. Ele tem um cuidado a mais, como você falou. Você acha que um aparelho desse daria para, digamos assim, ser um aparelho de campo, de ser de qualquer lugar? Não, é um aparelho mais sensível também. Eu gosto de usar um outro exemplo, mais importante, tão importante quanto a utilização, é o nível de tecnologia que você precisa desse aparelho. Vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma medição esporádica uma vez por dia de uma área de 2 metros quadrados, estou dando um exemplo, tá? Chutando bem longe para ficar bem ilustrado. Uma área de 2 metros quadrados, você vai tirar 20 pontos de medição, leituras individuais e vai fazer um relatório manuscrito disso. Você não tem grandes dificuldades em gerar esses dados manualmente. Mas imagina você pegar uma linha de 2 km de tubulação e sair medindo isso tudo e anotando. Depois você de anotar, você tem que compilar esses dados. Se o aparelho me dá essa tecnologia, certeza. Então a tecnologia também tem que ser compatível com a utilização. Certeza. Né? Se tem sonda, se não tem, a tecnologia empregada, a conectividade, nós conversávamos antes de começar, existem alguns aparelhos mais completos que eu consigo lá no campo, o meu inspetor consegue me mandar os dados remotamente. Como é que está a espessura que você está fazendo a medição nesse trecho? Olha, no trecho de A a B, eu tenho esse relatório aqui, pumba, e ele encaminha direto. Eu já consigo, através daqueles dados, ver, ó, vai precisar aplicar uma demão a mais, uma demão a menos, tal controle está legal, não está. Então, isso tudo depende da sua utilização. Mais uma vez, para que você vai usar? Isso é o mais importante. Hoje, muitos mercados ainda se utilizam desses dois mecanismos. Vou te dar um exemplo. Estou trabalhando num projeto, nesse instante, que existe uma pintura temporária. Liberamos hoje um dos itens, uma pintura temporária na superfície de super duplex, que usa exatamente o teste em grade. Vou fazer hoje. É um projeto atual, não é de plataforma velha, não é de nada, projeto antigo não, coisa atual, coisa de hoje. É o que então, se usa assim. Que eu falo. Então, desenvolvemos um gabarito para o teste em X. Porque o que muito acontecia, a gente via muito acontecer em campo. Cara, é possível a gente fazer um X só no estilete? Mas na norma, se você vê lá, ele tem um grau correto. Você acha que o cara vai pegar lá até esqueci o nome da reguinha de grau, vai fazer um transferidor. Mas assim, o mais importante disso tudo é a dificuldade em fazer isso à mão livre. Gabarito é fantástico. Vai te ajudar você a ter precisão, você faz sempre o mesmo ensaio. Exatamente. Então, tem duas coisas na norma. Basicamente, a angulação e a outra coisa é a espessura desse X também. Tá? Porque se a gente aumenta essa área de contato, digamos assim, na hora que a gente vai puxar também, tem uma diferença. Então, hoje existe gabaritos para esse teste em X, que vendem também com teste em grade, digamos assim, para você fazer também com uma força contínua, conseguir também ter uma uniformidade, porque também essas diferenças de larguras dão diferenças no resultado. Você já viu quando o pessoal tenta imitar o teste em grade com estilete, que tragédia ele vira? Já. É terrível. Você não tem uniformidade nos quadros. Quer dizer, se uma norma diz que você vai colar uma fita com determinada adesividade, você tem que ter o tamanho padrão de cada quadrado daquele. Você acha que dá para fazer manualmente? É o que acontece. E às vezes você condena uma pintura e está em boas condições porque você simplesmente não está fazendo adequadamente o tamanho dos quadros. É isso. Isso acontece muito. E aí existem tecnologias que basicamente, quando você tem alguns testes que têm espessuras diferentes, você tem que utilizar lâminas diferentes também. Hoje já existem também
aparelhos que vêm 3 tipos de lâminas, que querendo ou não, em muitos casos facilita, né? Porque, pô, no mesmo aparelho você conseguir só rodar algo que você muitas vezes precisaria ter 2, 4 tipos de lâminas, ajuda bastante os inspetores, tá? Mas esses testes, muitas vezes eu faço comentários sobre ele e muita gente fala, cara, mas isso aí já era, isso aí agora ninguém utiliza mais. Cara, o mercado ainda se utiliza bastante desse cara ainda. O mais importante de ficar claro, eu acho que a grande maioria das pessoas sabe disso, outros talvez por desinformação, é que o teste de aderência ele não é um teste de desempenho, ou seja, dizer que um esquema de pintura A vai ter mais durabilidade do que um esquema de pintura B, porque a aderência dele é maior, isso é mentira. Isso é uma informação totalmente errada. Tá? A gente tem várias pessoas que batem nessa tecla no mercado, vários nomes aí renomados, o professor Fragata é um deles, que o teste de aderência é um teste de aplicação, para ver se eu não cometi alguma falha durante a aplicação. Não garante vida útil do sistema de pintura. Isso é fato. Tem nada... Não, são coisas diferentes. Então, o teste com fitas, geralmente você vai testar demão por demão. E o teste de pull-off, que é um que está muito utilizado hoje, você testa do sistema todo. Você não faz pull-off individualmente por demão. Para isso, você pode usar a fita que vai te auxiliar. Você consegue identificar uma falha precocemente. Né? Não precisa esperar completar o esquema todo de pintura. E é isso. Hoje, muito se utiliza do Positest ATA. Tá? O pessoal conhece bem em campo, deixa eu voltar para o foco, tá? Positest ATA, que basicamente ele pode trabalhar com 3 pinos, quer dizer, na verdade 4, vai, 10, 14, 20 e 50, 50 só para concreto, pintura industrial em aço, esquece. E aí, o que eu tenho acompanhado bastante também é o seguinte, esse aparelho, você configura essas informações, estou utilizando um dolly de 10, estou utilizando um dolly de 14, estou utilizando um dolly de 20. E aí o ponto de atenção nesse aparelho é também você falar para ele. Porque se você colocar ele para fazer um teste com dolly de 20, mas falar para ele que você está com dolly de 10, ele vai te dar o resultado do dolly de 10. Ou seja, tem que saber pilotar a máquina. Se não souber pilotar a máquina, não vai fazer milagre sozinho, né? Então, e esse aparelho também consegue controlar a velocidade. Isso é importante, né? A norma fala. A norma fala exatamente que você tem que ter uma velocidade padronizada. Então você não pode dar tranco e nem ser muito lento. Ela tem uma norma que é padronizada e que você vai conseguir fazer o teste e ter uma confiança naquele teste, uma reprodutibilidade desse ensaio. Isso é o mais importante. Tá? Então, agora a gente chegando no final, se tiver perguntas, não quiser também falar no microfone, pode falar no chat aqui, pode mandar no chat também, que aí eu já vou agora para os últimos avisos. Vamos lá, vou pegar minha cola aqui e pedir para entrarem no grupo de inspeção, que eu acredito que as meninas mandaram aí no chat. Entra lá que a gente direto está mandando novidades, promoções que a Eliane manda promoção lá todo dia. A Eliane está lá pronta para atender vocês, tá? Seguir o Elias da Inspetec no Instagram, no LinkedIn, eu também no Instagram e no LinkedIn, Lucas W. Saura no Instagram e Lucas William Saura, eu acho, no LinkedIn, tá? E informar vocês também, algum dos nossos produtos que a gente falou hoje aqui, eles vão estar com desconto no site, loja wsequipamentos.com.br, tá? Cupom para o pessoal que está aqui, inspeção, tá? O Marcos Aurélio falou, fala mais um pouco sobre esse aparelho pull-off. Vamos lá, o que eu posso falar sobre esse aparelho pull-off? Basicamente, vou explicar um pouquinho sobre o funcionamento. Não sei se as pessoas sabem, mas ele é um pistão hidráulico. Você acredita nisso? Basicamente, como funciona? Ali dentro desse aparelho tem uma bomba com engrenagens que ela manda o óleo, por isso que é importante a taxa, porque o que vai falar para ela ir mais rápido ou mais devagar? A taxa que você vai mandar esse óleo, tá? O pistão vai tentar fazer a força positiva para cima, o pino vai tentar resistir. Quando, digamos assim, houver uma quebra, tanto coesivo ou adesivo, o aparelho vai te falar, ó, chegou até esse ponto, te deu um número quantitativo e falou, ó, o revestimento que você aplicou, esse teste deu tal número. Mas é sempre importante fazer mais de um. Você não faz uma placa só, um pino.
As normas, existem algumas normas de referência no mercado, a maioria delas partem no mínimo 3 ensaios, né, para você ter uma confiabilidade nesse valor que você vai encontrar. Então, sempre seguir a norma de referência que está na especificação, seja uma BNP, seja uma ISO, seja uma STM, tem que ler a norma, não pode ter canseira de ler a norma. Mal de brasileiro, me incluo, às vezes a gente não lê o manual adequadamente, e o manual do inspetor é a norma, é a referência, eu tenho que ler ela inteira, mas eu tenho dificuldade no inglês. Hoje em dia, os tradutores digitais aí que a gente tem em aparelho celular, em computador, internet, já tem tradutor simultâneo, facilita muito o trabalho. Por mais que às vezes a tradução não fique 100%, eu consigo pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. Isso aí. E ó, deixa eu só falar os últimos, digamos assim, os calcanhares aqueles desse aparelho. Já tive problema em catálise de cola, já tive problema em recortar quando a gente passa de uma certa espessura, e quando eu tenho alguns revestimentos eu tenho que recortar, já tive problema no sentido de falha minha, tá? Tudo é falha minha. E também sobre provocar uma rugosidade tanto no revestimento quanto no pino. Todas essas falhas eu já tive, e já como experiência, é o que eu falo para você, algumas coisas eu aprendi na experiência, na troca de ideia. Muitas vezes foi na dor, falei, putz, não deu certo, tem que repetir porque... O da dor você nunca vai esquecer. Ah, não, aí você erra poucas vezes, tá? Uma coisa que eu costumo dizer, Lucas, é assim, no preparo do adesivo, quando você vai fixar aquele dolly na superfície, é como se fosse uma nova demão de tinta. Então você tem que gerar uma rugosidade pequena, você tem que fazer a limpeza para desengordurar, e a rugosidade nesse caso aqui tem que ser do pino, como você lembrou, e da superfície que você vai testar. E essa cola vai funcionar como uma tinta. Então, se ela não tiver rugosidade e limpeza nas duas superfícies, ela não vai ter aderência. A questão da serra depende muito da especificação. Tem especificações que dizem, olha, até 500 micrômetros, por exemplo, você não vai serrar. Acima disso, você tem que cortar até o substrato. Então, isso muito depende de acordo entre as partes. Essa é a palavra mais usada. Então, não existe lá na norma dizendo, olha, nós temos 45, 41, 15, 8, 7, 7. Não diz, olha, até a espessura você vai cortar. Não, isso é acordo entre as partes, se corta ou não. Então, isso tem que ser muito bem integrado, tá? Existe uma regra de mercado, o pessoal usa que até 500 micro não precisa e mais precisa. Mas não é, eu já usei o contrário para os dois lados. Em baixa espessura cortando e em alta espessura não cortando. Porque a tensão lateral de rasgar esse material, o revestimento, também entra na conta de aderência. Então isso tem que tomar cuidado. Bom, eu vi até que tem sugestões aqui para a próxima live, que vai ter que ficar. Renê, obrigado aí pela participação. Gostaria de entender um pouco sobre respeito à edição de perfil de rugosidade em RA. Então, esse assunto eu já vou convidar o Elias para outra, que eu falei hoje. Infelizmente, nosso tempo é curto para falar essas coisas. Eu tentei fazer as coisas, tentar em 10 minutos, mas daria para a gente ficar aqui facilmente 1 hora em cada assunto. Bom, primeiramente agradecer a todos, cara, numa quinta-feira, 7 horas, ter passado esse tempo aqui com a gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agradecer mais uma vez o Elias, que sempre que eu preciso aqui de um ajudante para compartilhar comigo algumas experiências, aí eu tô chamando ele. E agradecer a vocês aí mais uma vez, tá? Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de vir aqui falar para tanta gente, alguns conhecidos, outros nem tanto. Sempre eu falo que essas experiências, elas nos trazem sempre algum conhecimento novo, sempre acrescenta para a gente. Não é só quem tá ouvindo que aprende, a gente que também vai falar algum assunto, você acaba sempre aprendendo, sempre tendo uma visão diferente de alguma coisa. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de vir falar para tanta gente, tá? E conte comigo sempre que você precisar. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Se tiver mais alguma coisa que a gente faltou falar, manda no grupo lá, entra no grupo, me chama, vamos conversar um pouco também, tá? Mas eu espero vocês numa próxima, a gente bater um papinho mais sobre inspeção, tá? Bom, eu sou o